Salmo de número 9, verso número 7 a 12 diz assim: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor uma vez mais. Bendito Deus, nós te somos gratos pelo privilégio de poder estar aqui cultuando ao Senhor e ser instruídos pela tua palavra. Ilumina nossa mente e nosso coração. Faz-nos entender o que o Senhor está comunicando a cada um de nós. E que à luz de tudo isso, venhamos a praticar aquilo que o Senhor nos orienta. O Senhor nos ordena. Abençoe cada vida aqui presente, consciente das implicações do conteúdo que trabalharemos nessa noite. E que o Senhor possa, de maneira muito especial, aplicar a tua palavra em nossos corações. Para a glória e louvor do teu nome, te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu batizei esse meu sermão com as palavras do verso de número 10, que fala exatamente sobre aqueles que confiam no Senhor. Veja, em ti, pois, confiam. Eu acho que o verso número 10 é como se fosse um cerne ou uma coluna para nos orientar no que vem antes, assim como no que virá depois. Logo, os que em ti, pois, confiam, existem respostas no verso 7, nestes que confiam, verso 8, verso 9, posteriormente, verso 11, verso 12, para mim, o verso 10, ele é crucial aqui no argumento do salmista. E eu quero iniciar minha meditação com os irmãos nessa noite, trazendo uma canção. Hoje foi um pouco disso na nossa escola bíblica dominical. Trazer uma canção do Isaac Watts. Isaac Watts foi um poeta, um escritor, um musicista, né, do século 17. E ele escreveu muitas canções. Ele era um congregacional, como, né, vou dizer como nós, que talvez temos pessoas que nos visitam, mas era um congregacional muito influente que deixou um grande legado de muitas canções, né, um inário vasto de canções belíssimas. Ele escreveu algo que eu acredito ser exatamente o que o Salmo, pelo menos esse trechinho aqui, ele nos diz. Isaac Watts escreveu essa seguinte canção. Ele diz assim: nosso Deus, nosso socorro em eras passadas, nossa esperança nos anos do futuro, nosso abrigo da fúria da tempestade e nosso lar eterno. Sob a sombra do teu trono, deixa-nos habitar em segurança, basta-nos o teu braço protetor e nossa defesa estará segura. Nosso Deus, nosso socorro em eras passadas, esperança nos anos futuros, abrigo no momento presente. Essa é talvez uma das expressões do que o Salmo nos diz hoje. Que Deus é de fato o nosso socorro. E você sabe muito bem isso. Todos nós já desfrutamos de experiências em que quando a gente olha para trás nós vemos como Deus foi o nosso socorro em ocasiões passadas. Ao mesmo tempo como Deus nos enche de esperança exatamente pelo histórico, né, dele, no nosso relacionamento com ele, nós temos esperança para o futuro que muitas vezes está incerto ou cheio de interrogações para nós. Ao mesmo tempo, se tudo isso é certo para nós, socorro nas eras passadas, esperança no futuro, uma coisa é certa, ele também se torna abrigo no presente. E estas coisas enchem o nosso coração de segurança hoje, de esperança no porvir. Irmãos, iniciando a nossa meditação no texto, eu queria convidar você ao verso número 7, haja vista que é algo muito especial como ele aqui põe. Veja, nós estabelecemos o tema do nosso sermão, em ti, pois, confiam porque permaneces no trono. Essa é a descrição aqui que o nosso salmista vai fazer. Por que eles confiam ou por que nós confiamos
é porque ele está no trono ainda, apesar de que às vezes a gente fica meio assim, né? Parece até que ele não está vendo muita coisa. Mas presta atenção, porque é isso que ele diz. Verso de número 7, me acompanhe, por favor. Ele diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Eu penso que, à luz do que vem antes, especialmente o versículo 5 e 6, se não, olhe comigo lá, vamos comigo, versos 5 e 6, olha o que ele diz: repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. E aí é algo que eu penso, tá? A melhor tradução para o versículo 7 não é com essa adversativa que a minha tradução tem. Não sei se a sua tem. A minha, verso 7, ela começa com a adversativa mais, esse contraste. Vamos lá? Até a sua memória pereceu. Mas eu entendo que essa não seria a melhor tradução aqui. Então, a tradução que você já deve ter visto, que seria melhor, talvez seja a sua, a chamada NVI, Nova Versão Internacional, que começa não com a adversativa, ele começa com o Senhor. Esse artigo bem definido aqui. O Senhor reina para sempre. Ou seja, tudo isto que ele acabou de falar, verso de número 5, verso número 6, repreende nações, destrói ímpios, apaga-lhes o nome, verso 6, os inimigos estão consumados, as ruínas deles são perpétuas, as cidades estão arrasadas, a memória deles pereceu, por uma coisa muito clara aqui, e essa coisa está no verso 7, porque o Senhor permanece, ou o Senhor reina para sempre. Por isso que o Senhor é uma tradução mais objetiva, mais clara, penso eu que mais acertada aqui. Porque em contraste com os inimigos, o Senhor está entronizado para sempre. E nisto nós temos pelo menos duas coisas aqui, irmãos, preciosas. A primeira delas é que quando há destruição em uma área, isso aqui é muito importante, porque isso aqui tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa prática, com a nossa experiência. Quando há destruição em uma área, ou de forma generalizada, ela se manifestar diante dos nossos olhos, eu entendo que um grande exercício, um bom exercício, no lugar de nós olharmos para a terra arrasada, que nós estamos enxergando, de destruição e de tantas outras coisas, nós precisamos erguer os nossos olhos para o alto, em direção ao trono celestial, onde Deus está entronizado desde sempre para sempre. Segunda coisa que eu acho que o verso 7 também nos ajuda a entender, é que quando o salmista diz que Deus está assentado ou sentado para sempre, nos faz compreender que por mais que a violência humana triunfe em alguns momentos, existe outro que na verdade triunfará, e será exatamente aquele que está no trono. Ele que prevalece no fim da história. Terceira coisa que o verso 7 também nos ajuda a entender, é que todas as coisas chegam ao fim. Só um não chega ao fim, aquele que permanece para sempre. Quarta, e aí eu quero extrair como lição para a sua vida e para a minha vida, é que a existência duradoura e o domínio imutável de nosso Senhor são os firmes fundamentos de nossa segurança e esperança. Quando ele diz assim, Deus, ele permanece para sempre, aqui planta-se duas colunas de esperança e segurança. O fato de Deus permanecer para sempre, que ele está hoje, estará amanhã, estará semana que vem, estará no mês vindouro, estará no ano vindouro, estará na década que vai chegar, se é que vai chegar, enfim, Deus estará em todos os momentos. O que é que isso traz para mim e para você? Segurança e esperança, porque o Deus que esteve ontem estará hoje também, está hoje, estará amanhã. Esse é fundamento sólido para a minha vida, assim como para a sua vida. Portanto, a eternidade do que a gente chama da soberania divina, a eternidade da soberania divina produz um consolo infalível nos nossos corações. A eternidade da soberania divina produz consolo infalível no nosso coração. Verso número 8, joga os olhos nele lá.
Olha o que diz o verso 8. Presta atenção, ele diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Aqui tem uma coisa muito interessante. A gente hoje se pega muito, né? Debate muito, e eu acho que a gente tem que discutir mesmo, a gente tem que debater mesmo, a gente tem que falar sobre essas questões. E eu me refiro às decisões dos magistrados do nosso país. A gente, quando olha para o STF, né, decidindo determinadas coisas, a gente fica meio que preocupado. Está gerando muitos conflitos, inclusive com a Câmara dos Deputados, com o Senado, enfim, está havendo esse conflito aí de poderes, de interesses e de funções. Mas é interessante porque o que aqui o salmista nos traz? Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Ele nos comunica uma coisa que eu entendo que aqui deve residir a segurança nossa. Aqui deve ser um porto onde o navio do nosso coração deve atracar-se. E o que eu quero dizer é exatamente o seguinte, que seja qual for a decisão dos tribunais terrenos, seja do STF, seja de que tribunal for, o STC, ou o Supremo Tribunal Celestial, é quem julga definitivamente, é quem julga com justiça todas as causas. Seja qual for a decisão dos tribunais humanos, sempre existe um tribunal superior, e esse é o Tribunal Celestial. E não é à toa que nós dizemos que quando a gente passa uma injustiça, ou quando alguém é injustiçado, talvez você foi alguém que falou isso, ou alguém que escutou isso. A gente diz assim, ó, não se preocupa não, em meio a essas injustiças que você está sofrendo, deixa eu dizer uma coisa, a justiça de Deus não falha. Não é assim que a gente diz? É assim mesmo, porque é dessa forma que acontece. A justiça de Deus não falha. É isso que aqui Davi está nos dizendo. Sabe por quê? Porque parcialidade e acepção de pessoas são coisas desconhecidas nos julgamentos celestes. E esta verdade de que nós compareceremos diante do tribunal imparcial do grande juiz, que é descrito aqui, do grande rei, isso aqui deve agir como um freio em nós, quando formos tentados a pecar. Por outro lado, isso aqui também deve agir como uma grande consolação no nosso coração, quando você e eu formos caluniados, ou quando formos afligidos pelas experiências da vida. Por quê? Porque se eu sofro injustiça, se eu passo aflições, se eu me encontro nesse mar de calúnia que estão levantando-se contra mim, eu tenho um consolo imenso, que existe um tribunal superior de um Deus totalmente justo, que não conhece parcialidade e acepção de pessoas. Ele julgará a nossa causa, a minha causa, com toda justiça. E é interessante porque nesse julgamento que a gente está levantando aqui, e o julgamento posterior, o julgamento final, que eu entendo que o verso número 8, ele acaba apontando também para um julgamento posterior ou final, é que nesse julgamento final não haverá lágrimas que prevalecerão, não haverá lágrimas que comoverão, as orações nesse julgamento final não serão ouvidas, as promessas não serão aceitas, o arrependimento será tarde demais, as riquezas, por exemplo, os títulos, os poderes, nenhuma dessas coisas servirá no dia do julgamento final, onde compareceremos diante desse juiz que julga de maneira justa todas as coisas. No momento das injustiças presentes, ele vai fazer justiça, e às vezes já faz hoje, definitivamente a posterior. Ele há de julgar tudo com justiça. Nisso nosso coração atraca, nisso nosso coração tem segurança e esperança. Mas pule comigo, a gente já falou sobre a primeira coisa. Em ti, pois, confiam, por quê? Primeira resposta, porque ele permanece no trono. A segunda coisa que faz com que confiemos nele é o que ele diz aí, verso de número 9, tá? Porque ele é um alto refúgio. Veja, eu estou no verso de número 9, ele diz assim:
O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Veja que a palavra oprimido aqui, ela é sinônimo de aflitos. Lá do verso de número 12. 12 você encontra a palavra aflitos. Oprimidos, verso 9, sinônimo da palavra aflitos lá no verso número 12. Você sabe muito bem que há muitas formas de opressão que vêm tanto do homem como de Satanás, como das experiências da vida, no que tange, por exemplo, a finanças, no que tange a bens, no que tange a saúde, no que tange a família. São opressões ou aflições que todos nós passamos. Porém, para todas, escute isso, porque isso é um mar de consolo na vida daqueles que muitas vezes estão sendo opressos por circunstâncias das mais variadas, que estão sendo afligidos pelas ocasiões em que essas experiências que passamos, seja em que esfera for, como eu já falei, finanças, bens, saúde, família ou quaisquer outras. Isso aqui é um mar de consolo, porque para todas essas formas de opressão, para todas essas formas de aflições que nós experimentamos nessa vida, o Senhor nos oferece refúgio. Olha que coisa linda. Em todas essas coisas o Senhor nos oferece refúgio. Preste bem atenção, não é apenas um refúgio. Olha a palavra, ou as duas palavras que ele usa aqui. Deus é o quê? Olhe sua Bíblia, verso 9, ele diz, ele é alto refúgio. Sabe o que é isso aqui que ele está tentando dizer a gente? É que ele está dando ênfase à altura. Já brincou com criança? Eu estava brincando com o meu, inclusive ontem no aniversário de criança, peguei uma bola de sopro e ele estava colocando para cima, cara, aí eu fiz assim, ó, pum, alcança, e ele pulava, e, não papai, mas não alcanço, aí eu dava um toquezinho, ele, quase, não estou alcançando, não alcanço. Alto refúgio é quase isso, é algo inacessível. Olha que coisa linda, Deus é o nosso alto refúgio. Presta atenção, não é que ele seja inacessível, é que ao nos refugiarmos nele, nós nos tornamos inacessíveis. Percebeu a beleza disso aqui? Deus é alguém que nos coloca, poderíamos dizer, em segurança máxima. Nós estamos nele, estamos em segurança máxima. Presta atenção, Daniel. Veja, Rebeca. Tem uma coisa muito interessante que os egípcios nos ensinavam. Conta que os egípcios, eles quando viviam nos pântanos, eles eram muitas vezes atacados por mosquitos naquelas ocasiões. E sabe o que eles faziam? Eles costumavam, e até hoje dizem que ainda costumam, dormir em torres altas. Eles iam para torres altas, a cuja altura essas criaturas, esses mosquitos, eles não vinham atormentá-los. Nesse sentido, eles ficavam livres de serem picados pelos mosquitos que os atormentavam nos pântanos. Esse é o ponto. Deus é essa torre alta de refúgio, que é capaz de nos livrar de todas as situações de perigo que acontecem cá embaixo. Você sabe tanto quanto eu que, por exemplo, os navios, quando eles são fustigados pela tempestade, eles rumam para o porto, porque é lá onde eles encontram segurança. Por exemplo, os aviões, quando a gente está naquelas circunstâncias de turbulência, que a gente fica meio morrendo de medo, eles tendem a retornar para o aeroporto, dependendo da circunstância. Semelhantemente, os oprimidos, os aflitos, eles devem correr para os braços de Deus, para os braços de Cristo, a fim de buscar refúgio e descansar nele de maneira confiante, que ele há de nos ajudar. Ele é o refúgio contra a tempestade, ele é sombra contra o calor. Vale destacar uma coisa interessante aqui. Veja bem,
ele nos traz a lembrança que Deus, verso de número 9 aqui, ele nos traz a lembrança que Deus retarda, você está percebendo? Que Deus retarda um pouco a sua intervenção, muito mais do que nós desejamos, é ou não é verdade? Às vezes a gente está passando uma situação delicada, um aperto, né, seja o que for, e a gente diz assim, Senhor, mas Senhor, intervenha, Senhor, me ajude, Senhor, Senhor, e parece que o Senhor não escuta nada. Parece que Ele não está nem atento ao que a gente está passando. Parece que Ele gosta mesmo de fazer a gente sofrer. Ele não vem muitas vezes no tempo em que a gente queria que Ele viesse. Nós desejamos que Ele venha rápido, o quanto antes, mas nem sempre isso acontece. Mas escute, Ele aparentemente esquece seus filhos, aparentemente esquece os seus filhos, e finalmente socorre-nos em ocasião muito oportuna. Veja, e isso acontece, olha que coisa interessante, Ele parece nos esquecer, mas Ele nos socorre em ocasião oportuna, segundo a intensidade da necessidade e da aflição que nós estamos passando. Por isso que o texto diz assim, verso número 9, ele diz, o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. É como se ele fosse lá, e tribulação aqui tem um significado muito interessante, a expressão é muito bacana. Mas antes de falar dela, deixa eu extrair só a minha segunda lição dessa noite. É dizer para você que Deus assiste seu próprio povo em tempo de aflição, quando a assistência se faz mais necessária e mais útil. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa frasezinha, essas duas palavras, horas de tribulação, está vendo? Finalzinho do verso número 9? Horas de tribulação, ela significa literalmente, ela poderia ser traduzida assim, momentos de extremidade. A tradução poderia ser assim. Agora prega a tradução, olha como ela seria. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio em momentos de extremidade. Ou seja, entre linhas ele está dizendo mais ou menos assim, Ele deixa mesmo a gente um certo tempo até chegar à extremidade. É verdade que às vezes Ele tira, não chegando ao extremo, mas às vezes Ele deixa ficar ou chegar ao extremo. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque a ideia da extremidade aqui, envolta desde o verso 7 ao 9 e nos versículos seguintes, palavras ou a ideia que está por trás, rondando tudo isso aqui, são palavras como segurança, como proteção, como reversão de perigo. Está tudo envolvido nisso aqui, que Deus é um refúgio nos momentos de extremidade. Proteção, segurança, reversão de perigo. Mas observe, o que há de bonito ou o que há de belo nesse enredo todo aqui do salmista é que esta é a maneira, escute, graciosa de Deus tratar os filhos que dele dependem. Uma coisa eu quero dizer para você muito clara, baseado aqui no verso 9, é que Deus pode até nos deixar chegar em algumas situações, mas Ele será um instrumento em que nos elevará em situações de extremidade para um ambiente inacessível. É como se às vezes a gente não faz isso com animais, com pets, com algumas coisas, está aperreado, ou com um bebê, está aperreado, não sei o que, aquele moído, aquele choro, aquela agonia, de repente a mãe pegou, colocou no braço, o que é que acontece? Parece que deu alguma coisa à criança, ela para, ela descansa. É essa a sensação. Engraçado que lá em casa estava aqueles lagartixas, aqueles negócios, né? Aí estava para cá, para lá, apareceu a Lelê, estava desesperada, não sei o que, eu botei ela no braço, que quando coloquei ela aqui, ela começou a fazer, foi piada com a lagartixa. Sabe por quê? Porque ela estava no braço do pai.
inacessível aquele lugar para a lagartixa. Ela estava guardada. E ela sabia muito bem disso. Por isso riu. Caçoou. Fez piada da situação. Ela sabia muito bem os braços que a segurava. Presta atenção, terceira coisa. Nós já vimos que em ti, pois confiam, primeiro, porque ele está no trono, ou melhor, ele permanece no trono. Segunda coisa, é que ele é um alto refúgio. Terceiro lugar, é exatamente que aqueles que conhecem o teu nome. Em ti, pois, confiam porque conhecem o teu nome. Se não, veja, estou no versículo número 10. Ele diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Um famoso pregador disse assim: a incredulidade que gosta da escuridão não vive sob a luz do conhecimento divino. Veja o que ele está tentando dizer aqui. Quando ele fala aqui, verso 10, pois confiam os que conhecem o teu nome. Quando não conhecemos o nome de Deus, ou quando não conhecemos o próprio Deus, é como se vivêssemos numa escuridão. A incredulidade, ela gosta da escuridão, do não conhecer a Deus, e ela não vive sob a luz do conhecimento divino. Presta atenção numa coisa. Os que confiam, conhecem. Essa é a frase que para mim resume o verso 10 aqui. Os que confiam, conhecem. E aqui deixe-me dizer uma coisa muito clara. É que a fé é uma graça inteligente. A fé é uma graça inteligente. Veja que coisa interessante. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. O que é que diz? Porque eu sei em quem tenho crido. Há até conhecimento sem fé, mas não há fé sem conhecimento. A fé cega, ela é tão ruim quanto a fé morta. E aqui diz uma coisa bem interessante, tem uma expressão bem interessante, veja. Verso número 10, uma vez mais. Ele diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Por que o teu nome aqui? Conhecer o nome de Deus é saber de tudo que envolve a pessoa de Deus. Ou seja, é saber que Deus é uma série de coisas. É saber que Deus é poderoso, é saber que Deus é sábio, é saber que Deus é misericordioso, é saber que Deus é justo, é saber que Deus é gracioso, é saber que Deus é amoroso, é saber que Deus é santo, enfim, é saber que Deus é perfeito, é saber que Deus é todas essas coisas. É aprender sobre os grandes atributos de Deus, sobre as características de Deus, sobre o caráter de Deus, porque cada um dos atributos de Deus são âncoras para uma alma em tempos de perigo. Senão, quantas vezes nós fomos consolados por pessoas que chegaram para nós em momentos turbulentos e disse assim: calma, Deus sabe o que faz. Sabe por quê? Porque Deus é sábio. Aí a gente meio que pensa assim, diz: é verdade. Calma, porque Deus é poderoso, Ele pode mudar todo esse contexto. Calma, Deus sabe. Deus é poderoso. Dois atributos divinos que adentram o nosso coração, fazendo com que aquele mar de turbulência comece a silenciar dentro de nós. O que é isso? É conhecer o nome de Deus, conhecer os atributos de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Agora presta atenção como isso é verdade expresso na Escritura. Veja, o mesmo texto, 2 Timóteo 1,12, que disse: porque sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de... Agora veja o que ele diz, olha o conhecimento que ele tem. Eu sei que ele é o quê? Poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Agora presta atenção, note que quanto melhor Deus é conhecido, mais se confia nele. E aqui eu extraio a minha terceira lição dessa noite para dizer a você. Oséias 6,3 para mim é a lição da agora. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você precisa conhecer Deus se deseja confiar mais nele. O que a gente faz toda quarta-feira aqui,
com a reunião de oração, o que a gente faz todo domingo de manhã aqui, todo sábado, enfim, todos os momentos que nós nos encontramos aqui num domingo à noite, é conhecendo melhor a Deus. Para quê? Para que nós confiemos mais nele, porque o conhecimento maior de Deus gera mais confiança nele. Aqueles que o conhecem como Deus de infinita sabedoria, confiarão nele quando todos os caminhos não se fizerem ou não fizerem o menor sentido para você. Quando o caminho que você está trilhando, você não entende nada dele. Lembrar que Deus é sábio me faz confiar quando eu não sei porque estou trilhando aquele caminho, porque estou enfrentando aquela experiência. Meus irmãos, aqueles que o conhecem como um Deus todo-poderoso, confiarão nele quando não tiver poder para mudar as circunstâncias que estão vivendo. Meus irmãos, aqueles que o conhecem como um Deus de infinita graça e bondade, confiarão nele, ainda que ele nos mate, quando disse Jó essas palavras. Ainda que ele me mate, nele o quê? Nele o quê? Confiarei. Nele confiarei. Ainda que ele me mate. Ainda que ele chegue a um extremo tal. Nele confiarei. Por quê? Porque eu sei que ele é bom. Porque eu sei que ele é gracioso. Porque eu sei que ele é santo. Porque eu sei que ele é sábio. Porque eu sei que ele é todo poderoso. Porque eu sei que ele sabe o que faz. Eu sei. Ainda que ele me mate, nele confiarei, nele esperarei. É isso que Jó fala. Davi em seguida explica a base da confiança. Vamos ver, parte B do verso 10, ele diz assim: porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Ele não esquece aqueles que o buscam. Meus irmãos, que frase espetacular. Guarde isso no coração. Ele não esquece aqueles que o buscam. Ele não esquece aqueles que o buscam. Ele não esquece aqueles que o buscam. Ele não esquece. Seja qual for a situação, ele não esquece daqueles que o buscam. Lembra dessa passagem? Jeremias capítulo de número 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você me busca e eu me deixo ser encontrado por você. A pergunta é essa daqui: o que você tem buscado? O que é que você busca nessa vida? Um famoso filósofo chamado Sócrates, ele tem uma frase, dizem que é dele, eu não sei ao certo, mas dizem que ele diz assim, uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Agora presta atenção, porque eu acho que Sócrates, ele vai e nos ajuda em algo. Uma vida de busca pelo ser mais excelente desse mundo, essa vida é digna de ser vivida. Quando nós buscamos o que há de mais valioso, essa vida é digna de ser vivida. Os versos 11 e 12 formam agora um sumário e uma conclusão. Já falamos que ele permanece no trono, verso número 7 e 8. Já falamos que ele é um alto refúgio. Já falamos que nós confiamos porque conhecemos o seu nome, ou seja, seu caráter, seus atributos. Quarto e penúltimo lugar, nós confiamos devido aos seus grandes feitos. Se não, veja, eu estou no verso 11, ele diz assim, cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Tendo ele mesmo adorado aqui a Deus, Davi agora convida outros a adorá-lo. Aqueles que acreditam que Deus é digno de ser louvado por quem ele é, assim por aquilo que ele faz, ou seja, livramentos, intervenções. Deus é digno de ser louvado por todas essas coisas, mas acima de tudo, por aquilo que ele é. Agora,
nós convocamos todas as pessoas para que façam isso. E ele usa um termo aqui muito interessante. Verso número 11, ele diz Sião. Sião nos lembra de uma coisa muito interessante. Deus, é certo que ele está entronizado nos céus, acima dos céus. Mas também é a pura verdade que Deus habita de modo aqui, como ele diz, localizado e simbólico, num local onde era chamado de tabernáculo. No templo, era um local simbólico da presença de Deus, do relacionamento com o próprio Deus. Mas agora presta atenção. Todos nós sabemos que Deus é onipresente. Nós já falamos isso várias vezes. Ao mesmo tempo, ele atribui esse título aqui, aquele que habita em Sião. Por quê? Aquele que habita em Sião. E eu entendo uma coisa muito clara. É que este que habita em Sião, ou este que é simbolizado na sua habitação na Sião, ele usa esse termo simplesmente para dizer uma coisa muito simples, é para distingui-lo, distinguir esse Deus de todos os falsos deuses que era encontrado entre os gentios. Não é verdade essa coisa de dizer, é só um outro nome que é dado a Deus, o Deus de tal religião, Deus de tal religião, Deus de... É só um nome diferente para Deus, mas está falando do mesmo Deus. Se for assim, Davi está totalmente equivocado quando disse, é o Deus de Sião. É o Deus de Sião. Não é o Deus dos gentios que dão outro nome. É o Deus de Sião, o Deus verdadeiro. O Deus que deve ser adorado. O Deus que deve ser glorificado. Mas presta atenção numa última coisa no verso 11 para a gente avançar. Ele diz assim, parte B, proclamar entre os povos os seus feitos. Nós somos chamados a proclamar aqui. E aqui tem algo forte, sabe o que é? É que os feitos do Senhor, olha que coisa interessante, verso 11, ele está deixando isso aqui bem claro. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamar entre os povos os seus feitos. Olha que coisa interessante é isso aqui. Os feitos do Senhor, eles não serão celebrados como se devem ser, por uma razão. A menos que todo mundo esteja consciente desse dever e também o louve. Olha só o que ele está dizendo, é simples, é mais ou menos assim. Se todo mundo se volte e adore o Deus de Sião, aí sim, ele recebe o digno louvor que a ele compete. Se não, ainda deixa aquém do que ele merece. Basicamente ele está dizendo, todos deveriam louvá-lo. Qual é o papel nosso, Luana, nesse entendimento? É que nós deveríamos cada vez mais persuadir as pessoas de louvar esse Deus, evangelizá-las, pregar a elas, de que elas devem adorá-lo por todos os seus feitos. É isso que, não sei se você lembra, mas Paulo, quando vai escrever Romanos, os argumentos que Paulo usa para escrever Romanos, no primeiro capítulo, é dizer, olha, eu quero ir para Roma, porque lá Deus não está sendo adorado. Esse é um dos argumentos que Paulo usa, para que a igreja envie ele para lá. Deus não está sendo adorado em alguns lugares. E isso deve mover o nosso coração. Porque todos os lugares dessa terra deveriam ser lugares para adoração ao nosso Deus. Por fim, ele diz assim, quinto e último ponto. Em ti, pois, confiam, porque ele não esquece o aflito. Veja, verso 12. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Deixa eu propor uma tradução mais clara aqui. Mais uma vez eu uso a NVI, que tem traduções muito interessantes. Diz assim, aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Ou seja, ele está dizendo assim, haverá um tempo em que o Senhor pedirá contas do sangue derramado.
porque ele não esquece nenhuma gota que fora derramada, ele pedirá contas de cada gota derramada. Por exemplo, dos mártires na história da igreja. Quando o seu povo foi afligido, perseguido pelos tiranos, Deus vai pedir conta desse sangue. Embora pareça que Deus ignore por certo tempo a crueldade de homens violentos, Ele os chamará para prestarem contas por todo o sangue inocente, cujo clamores, como ele diz na parte B, Ele nunca esquece. Agora presta atenção numa coisa aqui, bem interessante. Olha a expressão, verso 12, ele diz assim, pois aquele que requer o sangue. Essa expressão aqui, ela poderia ser traduzida da seguinte forma, pois aquele que vinga o sangue. Meus irmãos, requerer o sangue quer dizer, olha que coisa interessante, a expressão requerer o sangue quer dizer conduzir uma investigação oficial sobre um homicídio e determinar o culpado pelo crime. Requerer o sangue significa exatamente isso. Conduzir uma investigação criminal, melhor, oficial, sobre um homicídio e determinar quem é o culpado por aquele crime. É isso que Deus faz. Ninguém soube, Deus fará uma investigação oficial. Deus não precisa fazer uma investigação oficial, mas é para deixar bem claro que ninguém escapa da investigação dele, oficial, para determinar os culpados. Isso aqui, obviamente, que naquele tempo se aplicava às nações que, para ampliar território, para aumentar suas riquezas, para estender os seus comércios, faziam guerras com outras nações. Um pouco do que a gente está vendo ali, Rússia, Ucrânia, um problema ali meio complexo. Deus está vendo cada situação daquela. Mas presta atenção, porque existe um adendo muito bacana aqui. Olha só, no original aqui, a palavra sangue, não tem? Pois aquele que requer o sangue, sabe como está a palavra sangue? No plural. Está assim, sangues. Ele lhe lembra dos sangues, de todos os sangues derramados de maneira inocente e injusta. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Ele se lembra e vingará todo sangue inocente. Deixa eu dizer uma coisa que para mim é fundamental dizê-la aqui. Isso aqui é a mais pura expressão de que para Deus, realmente, vidas importam. Não tem essa frase que a gente costuma muito hoje escutar? Vidas importam, vidas negras importam. Verso 12 é essa frase que está aqui em negrito, em caixa alta. Vidas importam para Deus, toda vida importa. E é aqui que eu quero tocar em algo que é bem polêmico nos dias atuais e que está numa discussão muito boa, e eu me refiro ao aborto. Meus irmãos, todo cristão é pró-vida. Isso aqui vale uma palavra muito pertinente por essa passagem. Essa semana, eu não sei se vocês viram no Instagram do pastor Renato Vargens, não sei se vocês seguem, mas o pastor Renato Vargens, ele postou um vídeo de um rapaz que estava colhendo assinaturas na preservação de ovos de uma raça de aves, e se eu não estou enganado, ele dizia assim, numa raça de aves extintas, e queria fazer aqui, que você assinasse esse documento, para que a gente fosse em defesa dessas aves que estão, desses ovos, para que eles sejam preservados. Ninguém nem pestanejava, pegava aquele documento e assinava. Ele perguntava, você é a favor? Se sim, então assine para lutarmos contra a preservação, ou a favor da preservação das aves. Engraçado que em seguida, o cidadão assinou lá, em seguida o rapaz apresentava um segundo papel, e esse segundo papel, ele também pedia assinatura, só que era assinatura contra o aborto. E sabe o que é surpreendente? É que todas as pessoas que ele entrevistou se negaram a assinar o documento em prol da vida humana. Aí obviamente vinha a pergunta que ele fazia, ele perguntou o seguinte, ovos de aves,
ovos de aves são mais importantes que bebês para você. E pasmem, as pessoas diziam assim: são. A gente escuta, vidas negras importam, vidas importam, vidas de animais importam, mas a vida dos bebês indefesos, essas não importam? Eu não sei se você já viu, mas o pior são as reportagens. Já viu? Eu tive a curiosidade, preparando o sermão, em visitar alguns sites, por exemplo, o site das Nações Unidas, e vi essa imagem lá, ó. Retrocessos no direito ao aborto seguro devem causar mais mortes, afirma a Organização Mundial de Saúde. Esta é uma capa de uma reportagem no site das Nações Unidas. Retrocessos no direito ao aborto seguro devem causar mais mortes, afirma a OMS. Como assim aborto seguro? Que aborto seguro é esse? Onde existe aborto seguro? Não existe aborto seguro porque no fim, sempre alguém morre. Sempre alguém morre. No aborto sempre alguém morre. O aborto foi a principal causa de mortes no mundo em 2022, pelo 4º ano consecutivo. De acordo com o Banco de Dados de Saúde, de um site que é referência, que fornece contagem e estatísticas em tempo real nas mais diversas áreas, World Odometer, se eu não me engano essa é a expressão, World de mundo e Ometer, ou Omerer, que seria esse site, depois você coloca no Google e pesquisa um pouco sobre isso lá. É um site de estatísticas nas mais diversas áreas. No total, 44 milhões de bebês foram mortos em 2022. O relatório baseado em estatísticas da OMS, embora a OMS afirma que cerca de 73 milhões de abortos induzidos ocorrem no mundo a cada ano. 73 milhões. A segunda principal causa de morte em 2022 foram doenças transmissíveis que causaram cerca de 13 milhões de mortes. Em seguida, o câncer com suas 8 milhões de pessoas, 5 milhões de mortes causadas pelo tabagismo, 2 milhões e meio pelo álcool, enfim. Quanto ao aborto, sangue inocente derramado, e em muitos casos, pela promiscuidade e irresponsabilidade daqueles que estão envolvidos ali. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Aquele que pede contas. Nosso país está na iminência de tomar uma decisão em que aqueles que decidem acham que não sujam suas mãos de sangue. Cada gota de sangue derramado, e veja que não são poucos, Deus haverá de recorrer ou de requerer das mãos de tais pessoas. Me permita concluir à luz de tudo que nós escutamos nessa noite. Conta a história que uma mulher chega apavorada no consultório de seu ginecologista e diz: doutor, o senhor terá que me ajudar num problema muito sério. Esse meu bebê ainda não completou 1 ano e já estou grávida novamente. Eu não quero filhos em tão curto espaço de tempo. O médico então perguntou uma coisa a ela. Muito bem, moça, a senhora quer que eu faça o quê? A mulher respondeu: desejo interromper essa gravidez e conto com sua ajuda. O médico então pensou um pouco e depois de algum tempo em silêncio, ele disse para a mulher: eu acho que eu tenho um método muito melhor para solucionar esse seu problema. E, sinceramente, eu acho que é menos perigoso para a senhora. A mulher sorriu, acreditando que ele aceitaria o seu pedido, e ele então completou o pensamento, dizendo: veja bem, minha senhora, para não ter que ficar com 2 bebês de uma só vez, em tão curto espaço de tempo, eu quero sugerir uma coisa para você. Vamos matar esse que está nos seus braços aí.
a senhora vai ter tempo para descansar, terá um período de repouso e está tudo resolvido. É só matar esse que está nos seus braços. Até porque sacrificar este que a senhora tem nos braços, além de ser mais fácil, a senhora não vai correr risco algum. A mulher olha de olhos arregalados assim para ele, apavorada, e diz assim: não, doutor, que horror é isso que o senhor está dizendo? Matar uma criança é crime. O doutor disse: eu também acho, minha senhora. Eu também acho. Meus irmãos, Deus pedirá conta dos sangues inocentes, porque todas as vidas importam, mas acima de todas, a vida humana importam. Permita-me agora de fato concluir. Conta que isso aconteceu na Romênia. O homem dizia sempre ao seu filho uma coisa. Conta que ele conversava muito com seu filho, dialogava muito com ele, e numa dessas conversas, ou em várias conversas, ele dizia sempre a seguinte frase: meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, aconteceu um terremoto que quase acabou com a cidade onde esse pessoal morava. Esse homem correu para a escola em que seu filho estudava e só encontrou um montão de ruínas, era pedra sobre pedra. Imediatamente ele e outros pais começaram a espalhar, tirar pedra, jogar para fora tijolo, entulho, todo mundo muito desesperado. Depois chegam os bombeiros para tentar agilizar o processo, e as horas passavam rapidamente, consequentemente a esperança de encontrar alguém com vida diminuía a cada minuto. Um a um, cansados, desesperados, os pais foram deixando o trabalho para os bombeiros, que faziam seu trabalho com afinco. Até chegaram para o rapaz e diziam: descansa um pouco, deixa que a gente já tem conhecimento nessa área e vai fazer o trabalho por você. Mas aquele homem não parava, ele continuava buscando o seu filho. A promessa ao seu filho sempre renovava as suas forças. Lembra qual era? Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Ele lembrava dessa frase sempre. Em determinado momento conseguiram afastar com um guindaste uma grande pedra. E na hora que afastou aquela pedra, aquele homem gritou pelo nome do seu filho. Filho! Uma doce voz infantil saiu daquele lugar. Era aquele menino dizendo: pai, eu estou aqui. O pai disse: você está bem, meu amor? O filho disse: sim, papai, só estou com sede e com fome. O pai disse: existem mais pessoas com você aqui? O garotinho disse: sim, todos os meus amiguinhos da turma, da minha classe estão aqui comigo. O fato é que quando tudo caiu, duas colunas seguraram e criaram um vácuo, um espaço, onde aquelas crianças se acolheram ali e ficaram protegidas. Mas o interessante não foi apenas o livramento dado, mas foi a entrevista posterior. Quando a televisão chegou para entrevistar e tomar, apanhado da situação, conta que chegou para aquele garotinho e perguntou a ele como é que eles ficaram naquela situação e se eles não ficaram com medo de tudo que passaram. Aquele garotinho emocionou a todos. Quando começou a dar a entrevista, ele disse assim: não, a gente não ficou com medo. Sabe por quê? Porque eu disse a todos os meus amigos que meu pai ia nos achar. Ele prometeu que sempre iria estar ao meu lado. E meu pai nunca quebrou uma promessa. Me permita dizer uma coisa. Por que você confia em Deus?
porque Ele permanece no trono, versos 7 e 8. Segundo, porque Ele é o alto refúgio. Terceiro, porque conhecemos o seu nome. Quarto, por causa dos seus grandes feitos. E quinto, porque Ele não esquece o aflito. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Porque Ele nunca quebrou uma promessa. Meus amados irmãos, este é o consolo que um genuíno filho de Deus pode ter. Em meio a um salmo como esse, que externa tantas coisas delicadas que o salmista enfrentou. Por outro lado, se você não conhece ao nosso Redentor Jesus Cristo, se ainda não entregou sua vida para Ele, o que lhe sobra do Salmo de número 9 não é consolo, nem sequer esperança. É que um dia Ele acertará as contas com você. Para os filhos, eu sempre estarei com você, haja o que houver. Para os não filhos, acertaremos as contas um dia. É óbvio que ser filho sempre será melhor. E é óbvio que você não pode sair daqui numa noite como essa sem a certeza de que Deus é de fato seu Pai, que você realmente é filho dele. Porque aí sim, haja o que houver, Ele sempre estará ao lado dos seus filhos. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre a vida dos teus filhos, que escoa para a vida nossa, porque primeiro vem sobre o teu Filho, bendito Jesus Cristo, e por meio dele chega a nós. Deus glorioso, queremos te louvar, Senhor, pela vida de cada filho teu. Queremos te louvar pelas verdades tão preciosas que o Salmo de número 9 nos ensina, pelo consolo, pela esperança, pela segurança. Muito obrigado, porque filhos teus realmente podem encontrar esse consolo. Aplica a tua palavra em nosso coração, renova as nossas forças, nos abençoa grandemente, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.